A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nossos irmãos em Cristo. Mais uma vez estamos aqui no canal para gravar mais um vídeo para o canal, irmãos. E o assunto de hoje, irmãos, é um assunto de uma pergunta que me foi enviada sobre o seguinte tema: qual é a fórmula batismal correta? Qual é a fórmula batismal correta? Então hoje nós vamos analisarmos à luz das Escrituras e do que Cristo falou, irmãos, sobre o batismo. Qual foi a ordem que ele deu, né? E como os apóstolos batizavam. E nós vamos mostrar aqui também fatos históricos depois da ressurreição de Cristo, né? No contexto da igreja, como era que o batismo era feito, sobre a fórmula batismal, qual eram as palavras que se falava na hora do batismo. Então, irmãos, passando do nosso canal, não esqueça de se inscrever, ativar as notificações, que você receberá nossos vídeos de primeira mão. Vamos aqui no texto que o próprio Cristo falou, Mateus 28, 18 e 19. Mateus 28, 18 e 19. Disse assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vejamos que aqui é a fórmula batismal que Jesus Cristo deixou para que os apóstolos batizassem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, quando nós lemos, vejamos bem, Atos 2 e 38, conforme é batizado o batismo na congregação, desde o ano 1960, 61, que foi mudado, colocado o nome de Cristo primeiro, depois do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora vamos ver se esse Ato 2 e 38, e vamos ler outros textos também, saber se é uma fórmula batismal. Atos capítulo 2, verso 38. Abra aí na sua Bíblia e nos acompanhe aqui. Nosso assunto aqui é Bíblia, Escritura Sagrada. Vejamos. Atos 2 e 38. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui fala, cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo, para o perdão dos pecados.
Agora vamos ler aqui outro texto. Atos 8:16. Vamos ver como é que lá está escrito lá. Atos 8:16. Porque sobre nenhum deles tinha ainda descido, mas somente eram batizados em nome do Senhor Jesus. Veja bem, lá fala em nome de Jesus Cristo. Aqui já mudou. É em nome do Senhor Jesus. Agora vamos ler outro. Atos 10:48. Atos 10:48. Vamos ler. Atos 10:48. E mandou-lhes que fossem batizados em nome do Senhor. Aqui já ficou diferente do Atos 18, o Atos 8:16 e Atos 2:38. Agora vamos ler o outro. Outro, Atos 19:5. Vamos ver. 19:5. Atos 19:5. Vejam bem. Mas falou, disse: certamente João batizou com batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce que após ele havia de vir isto em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Vejamos bem, estas 4 passagens, nenhuma está igual à outra. Então, se fosse uma fórmula batismal, todas essas 4 passagens que li aqui, tinha que estar na mesma forma que está Atos 2:38. Por quê, irmão? Porque, irmão, a fórmula batismal, os próprios apóstolos não iam passar por cima de Cristo. Cristo, em nenhum lugar da Escritura, mandou que fosse batizado no nome dele. Não, isso não está escrito, irmão. Por quê, irmão? Porque, irmão, porque no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E se fosse uma fórmula batismal, aqui estava contradizendo o que Cristo disse. Estava colocando Cristo aqui em cima, o Pai embaixo, depois do Filho e o Espírito Santo, irmão. E nunca Cristo ficou acima do Pai, irmão. O Pai não, irmão. O Pai é a cabeça da Trindade. Nunca o Pai ficou submisso ao Filho. Ficou debaixo do poderio do Filho. Não, a palavra fala que Deus é cabeça de Cristo. E Cristo e o Espírito Santo está submisso a Cristo. Mas em lugar nenhum o Pai está submisso a Cristo, irmão. Então é uma contradição. Agora colocaram na congregação no ano de 1961. Não foi o irmão Luiz Franciscão, irmão. Porque o irmão Luiz Franciscão não defendeu esse tipo de fórmula batismal. Batizar em nome de Cristo, depois no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não. Uma coisa, que o Pai Criador, Ele é o cabeça. Por isso que Cristo, o batismo é em nome da Trindade. Não tem um nome separado da Trindade na fórmula batismal. O batismo é de acordo com Mateus 28, 18 e 19.
Porque se isso, esse de Atos 2:38, se fosse uma fórmula da palavra para falar do batismo, ele estava contradizendo Cristo, irmão. Então, o que significa que os apóstolos falou para batizar em nome de Jesus Cristo? Significa para batizar na autoridade de Cristo. Não é uma fórmula batismal. Agora vamos ver as fontes fidedignas da igreja do primeiro século. Agora vamos ler aqui, ó. Primeiro, o texto grego usa o artigo definido antes de cada termo: Pai, Filho e Espírito Santo, o que usa para identificar uma pessoa. Segundo, o testemunho da igreja antiga são anteriores ao concílio de Niceia, 325 depois de Cristo. Justino Mártir, no ano 100 depois de Cristo, a 165 depois de Cristo, o que ele diz? São levados a um lugar onde haja água, e o batismo em água era em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Orígenes, o ano 185 depois de Cristo, 254. Talvez alguém esteja pensando assim, tendo o próprio Senhor dito aos seus discípulos que batizassem em nome do Pai, porque o apóstolo em Atos em Atos 2:38, usa somente o nome de Jesus. Ao batizar de vez, que um batismo não pode ser considerado legítimo sem que seja mencionado o nome da Trindade. Inácio de Antioquia, do ano 67 depois de Cristo, portanto, o Senhor, enviando os apóstolos a fazer discípulos de todas as nações, ordenou-lhes que batizasse no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não em 3 nomes, nem em 3 encarnações, mas em nome de 3 pessoas iguais em honra. Tertuliano, 160 e a 220 depois de Cristo, ordenando que batizasse em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e não em um só nome só. Clemente, 150 a 203 depois de Cristo. E aos apóstolos ordenou: ide, pregai, e aquele que crê, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Portanto, o escritor Lucas registra somente que o batismo foi realizado por ordem de Cristo, como ele mesmo disse. Portanto, batizai-os não pela vontade de qualquer homem, mas Mateus 28, 18, 19. A fórmula bíblica é batizar em nome da Trindade somente, pois a expressão em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo indica a participação das 3 pessoas divinas na obra da salvação, da qual o batismo é símbolo, assim como a ceia é o símbolo do corpo e do sangue de Cristo. Portanto, Jesus quer que ao fazermos em seu nome, por sua ordem. Então, amado, aqui é o relato da igreja primitiva, depois da morte de Cristo. Esses, igual Inácio de Antioquia, Inácio de Antioquia,
era discípulo de Policarpo. Policarpo foi discípulo do apóstolo João. Então ele fala aqui que o Senhor ordenou os apóstolos a batizar só em 3 nomes. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Só nesses 3 nomes. Não mandou batizar em nome de Jesus Cristo. Isso daí, irmão, introduzir isso daí, não tem uma fundamentação bíblica. Porque em Atos tem 4 citações de batismo. Um batiza em nome de Jesus Cristo, outro batiza em nome do Senhor, outro batiza em nome do Senhor Jesus. Então nenhum é igual ao que está em Atos 2:38. Então, por que está escrito batizar em nome de Jesus Cristo? Ali apenas não é uma fórmula batismal. O apóstolo está querendo dizer para batizar não por autoridade de homem, mas por autoridade de Jesus Cristo. Então essa é a explicação correta do que está escrito da Escritura Sagrada. O batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora, irmãos, me pergunta por que o batismo das outras igrejas não são válidos na congregação. Irmão, a congregação, eles, todo o conselho do ministério, eles entendem que a salvação é só da congregação. A palavra só é palavra de Deus quando pregada da congregação. Então, o que fica parecendo, irmão, é que eles compraram o direito do batismo. Então, só é válido se batizar na congregação. Se não batizar na congregação, não é válido. Mas isso é bíblico, não, irmão. Isso é antibíblico, sabe? Essa parte que é defendida é como se a graça tivesse começado em 2010, sabe? Em 1910 para cá. E isso é defendido. Tanto quando se prega a palavra, irmão, Deus te chamou nesta graça. A graça que eles estão se referindo ali é a congregação. Eu, irmão, mais de 20 anos, inclusive domingo, agora participei da Santa Ceia. Mais de 20 anos atrás, eu estava dentro dessa caixinha deles aí. Quando eu ia por eles, pelo ministério, sabe o que aconteceu, irmão? Foi tempo que eu passei vergonha diante de pastores, diante de teólogos, porque o que eles me ensinaram, não teve coerência com a Bíblia. Então, os ensinos que eu aprendi, o sentido da doutrina, da Escritura segundo eles, quando eu ia falar com o teólogo, o que é que acontecia? Eu não tinha resposta para dar, porque o que eles me ensinaram contradizeu a própria Escritura Sagrada. Então eu tomei uma decisão, irmão, de vir para a Escritura Sagrada. Então, amo todos os nossos queridos irmãos, amo, mas no sentido da Bíblia, da Escritura Sagrada, não dá, irmão. Por quê? Porque um texto
ele vem acompanhado de um contexto. Entendeu, irmão? Muitas das vezes, nós olha um versículo e se nós se fundamentar dentro daquele versículo, aí tem outros versículos que contradiz aquele e não dá uma base bíblica. Então todo o texto, ele tem um contexto. Entendeu? Então depois que eu comecei a ler a Bíblia e estudar ela corretamente, pegando os textos imediatos que vem antes e os textos geral da Escritura, aí me abriu, ampliou a minha visão com referência à Escritura Sagrada. Hoje eu debato com qualquer teólogo. Porque, irmão, eu tomei uma decisão de vir para a Bíblia, para mim não passar mais vergonha. Entendeu, irmão? Às vezes para muitos é chocante, mas eu sou sincero, irmão. Paulo falou, nada podeis contra a verdade, a não ser pela verdade. Então por isso que o meu assunto aqui é a Bíblia. É a Bíblia. Qualquer assunto que trouxerem perante mim, eu trago para a Escritura. Eu não sigo o que disse, o que alguém disse não. Vamos para a Escritura, para saber a realidade. Então, irmão, depois que eu tomei a decisão de vir para a Escritura Sagrada, inclusive da minha casa, minha esposa, meu sogro também, que foi cooperador muito tempo, também era um homem simples, mas pregava a Bíblia, irmão. Hoje é difícil você ver uma pregação bíblica. Tem pregação, irmãos, mas prega-se uma palavra e vai buscar outros textos que não faz harmonia com aquele que está pregando. Então, irmão, quando a gente começa a estudar a Bíblia, a gente aprende a não comer lebre por coelho, entendeu? Então eu trouxe aqui, então, irmão, está respondida a pergunta do nosso caro irmão. O batismo bíblico é só em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Então, o que Cristo falou? Cristo não mandou que fosse batizado em nome de Jesus Cristo. Cristo não mandou. A fórmula batismal é Mateus 28, 18 e 19. Fica com Deus, ósculo santo do vosso coração.